É um desafio falar sobre este livro, porque me parece que sempre que falamos sobre ele, sempre levamos a mensagem de um ponto de vista técnico. O que vai acontecer, o que vai acontecer. E na escola dominical, nós estávamos buscando trazer pelo menos duas linhas de pensamento, que trazia uma interpretação figurada, espiritual deste livro, bem como das profecias em geral, mas também a outra linha, mais literal. Não é fácil, várias dúvidas vão surgir, e não tem como misturar as coisas, né? Ou você vai para uma linha figurada, ou você vai para uma linha literal, e isso vai mudar tudo, isso vai mudar muito as perspectivas de como você vai interpretar esse livro. Mas o desafio hoje para mim tem sido trazer esse livro de forma que ele seja aplicado para nós hoje, não seja apenas um livro que eu estou olhando para ele e dizendo, quando isso acontecer, então eu sei o que vai acontecer. Porque se fosse assim, nós nem precisaríamos estudar, pelo menos dentro do meu ponto de vista dispensacional, literal, pré-milenista, né? Pré-tribulacionista. No momento em que a igreja for arrebatada, o que eu quero saber? O que vai acontecer aqui? Se vai haver 3 anos e meio de tribulação, e mais 3 anos e meio de grande tribulação, eu já vou estar no céu mesmo, porque a igreja já foi arrebatada, porque eu creio que nós, igreja, não passaremos pela tribulação. Não há como nós passarmos, porque já fomos julgados em Cristo Jesus, por isso que estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, porque nós cremos no sacrifício de Cristo como Senhor da nossa vida, como aquele suficiente para resgatar-nos do pecado e termos hoje a liberdade de dizermos que somos salvos em Cristo Jesus. Se já fizemos isso, não há mais nenhum julgamento sobre nós, não há mais nenhuma condenação. Então todos os juízos que vêm ou que são narrados em Apocalipse para nós como igreja não tem nenhum aspecto de praticidade, ou seja, eu não preciso saber, posso até saber como questão teológica, de conhecimento, mas não no sentido de me preparar para esse momento, porque eu não vou passar por isso. Posso até saber para pregar sobre isso, advertindo alguém outro que não saiba dessas verdades, para quem sabe, através desse livro, alguém vir ao conhecimento de Cristo Jesus, aceitando como Salvador, para livrar-se pelo menos desses momentos terríveis. Mas fora isto, qual seria a aplicabilidade, pelo menos, de Apocalipse 4 em diante? Não teria, porque para nós como igreja serviria apenas do capítulo 1 até o capítulo 3, que fala ali da história da igreja. O que passa disso não tem mais nenhuma, como já falamos, aplicabilidade prática para nós, né? Mas não é bem assim. Toda a palavra do Senhor deve ser percebida e deve ser aplicada para nós nos nossos dias, como prática mesmo de vida. E este é o desafio para nós aqui. Eu queria ler com os irmãos alguns trechos, Apocalipse capítulo 6, do verso 15 ao 17, aí vamos para o capítulo 7, do verso 13 ao 17, e depois o capítulo 11, versículo 18. Vamos primeiro o texto então, Apocalipse capítulo 6, do versos 15 ao 17, vai dizer o seguinte: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Eu queria salientar essa pergunta: e quem é que pode suster-se? Apocalipse capítulo 7, do verso 13 ao 17, vai dizer o seguinte: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. E então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário,
e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Capítulo 11, versículo 18, vai dizer o seguinte, então: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Nós temos três textos aqui, que eu separei, para buscar pensar um pouco sobre o que vem depois daquilo que nós falamos na semana passada. Eu não sei se eu perguntar o que foi falado na semana passada, vocês vão falar que o irmão Daniel trouxe a mensagem, então na semana passada o pastor não falou nada, né? Mas na semana retrasada nós falamos, e nas 2 semanas anteriores, eu falei sobre o porquê Deus haveria de trazer juízo sobre a terra. Lembramos disso? Por quê? O trono, o livro e o cordeiro. Por que Deus vai julgar o povo? Nós vamos, a partir do capítulo 6, perceber que há alguns julgamentos. Vão abrir 7 selos, depois vão ser tocadas 7 trombetas, e todos esses eventos dizem respeito a julgamentos que o Senhor vai trazer sobre a terra. Mas por que o Senhor está tão bravo assim? Por que Deus está tão irado com as nações, com os povos? Ora, o trono, o cordeiro, o trono, o livro e o cordeiro. O trono diz respeito à sua majestade, porque esquecemos como raça humana de que Deus é Senhor, de que Deus é soberano, da sua majestade. O livro diz respeito à sua palavra, aquilo que ele fala, e como nós, como seres humanos, estamos esquecendo dos princípios que ele tem trazido para nós. E o cordeiro, o seu filho, que foi morto, mesmo não tendo pecado, mas como o leão da tribo de Judá, se fez um cordeiro, não o leão, mas o cordeiro, para através do seu sangue derramado, poder redimir o homem que está em pecado. E quando nós nos esquecemos disso, da majestade de Deus, de darmos glória a Ele, esquecemos da sua palavra, esquecemos do seu filho, Deus tem que julgar, porque este é o meio que Ele tem para dizer: você pode entrar no meu céu, ou então, não, você não pode entrar no meus céus, porque você esqueceu essas 3 coisas, você deu de ombro para esses 3 elementos muito importantes, que durante toda a sua vida eu expliquei para você, eu mostrei para você, eu mostrei que você nada é, que você é um ser humano criado por mim, que você precisa de uma palavra para ser conduzido, e você precisa olhar para Cristo, aquele que foi morto, mas vive eternamente pelo meu poder, pelo poder do Espírito Santo, para ser Senhor de todas as coisas. Se você se esqueceu disso, você entenda o seguinte: o Senhor um dia virá para cobrar. E é por isso que a partir do capítulo 6, o cordeiro abre os selos, porque somente ele era digno de abrir os selos, como nós falamos na semana passada. Capítulo 6, versículo 1, então vai dizer: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse uma voz de trovão: vem. Vi e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Irmãos, nós temos aqui um primeiro momento, a abertura de 7 selos. Se nós percebermos, nós vamos ter a abertura de 6 selos, aí depois vamos ter uma pausa e a abertura do 7º selo. E quando tocar a trombeta, nós vamos ter 6 trombetas tocando, uma pausa, e então o toque da 7ª trombeta. É interessante como que isto acontece no plano do Senhor. Mas vamos olhar primeiro os selos, né? E estes selos representam a primeira metade da semana.
Lembram da semana de Daniel que nós falamos na escola dominical? 7 semanas estão determinadas sobre o teu povo, 69 semanas se passaram, e então falta a última semana, a 70ª semana de Daniel, que ainda não aconteceu, por conta de todas as coisas, todos os eventos que foram profetizados para a nação de Israel nesta última semana. É impossível que estas coisas literalmente já tenham acontecido. Se você espiritualizar, se você usar como metáforas, pode entender qualquer coisa. Mas se nós entendemos que todas as profecias elas se cumprem literalmente, por que a última semana de Daniel não se cumpriria também literalmente? E se nós entendermos que esta última semana se cumpre literalmente, é importante nós entendermos que os fatos, os acontecimentos que vão se dar ali, sejam também literais, a menos que a própria palavra diga que não. Quando, por exemplo, é sobre o mar, não é? Ou sobre alguma coisa aconteceu sobre o mar e estava com um pé no mar e um pé no monte, né? A própria palavra, o próprio Apocalipse, por exemplo, vai mostrar e explicar que o mar muitas vezes são nações, não é o mar literal. O próprio Apocalipse vai mostrar isso. Então, nós podemos trabalhar com isto, mas quando nós não temos estas explicações pela própria palavra, temos que entender sim que são textos que falam de questões literais. Então, quando o Senhor fala a Daniel da última semana, e eu quero convidar os irmãos a chegar lá, Daniel 9, 27, Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Só para nós relembrarmos um pouco ali, esse texto fala, como nós já vimos, do anticristo, que virá. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Percebam que há uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então nós temos uma semana, e nós temos uma dinâmica aqui, que trabalha com uma metade da semana, acontecem algumas coisas, e na outra metade dessa semana, então haverá de acontecer algumas outras coisas. Isto fica claro também, quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo 11, só para nós salientarmos aqui, não é o objetivo, mas só para mostrarmos isto, no capítulo 11, versículo 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses. Vocês sabem quanto tempo dura 42 meses? Versículo 3 dá a resposta: darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias. 42 meses é igual a 1.262 dias. Quanto tempo dá 42 meses ou 1.260 dias, se não? 3 anos e meio. Não é? 3 anos e meio, literalmente. Portanto, nós temos um projeto de Deus aqui, que Ele vai trabalhar com o povo de Israel por uma semana. Na primeira metade da semana, alguma coisa vai acontecer, e na segunda metade desta semana, alguma outra coisa vai acontecer. Ou seja, durante esses 7 anos, 3 anos e meio Deus tem um plano, e nos últimos 3 anos e meio, Deus vai concluir o seu plano. Qual é o plano para a primeira metade da semana? Nós não estamos mais aqui, a igreja já não estará aqui, a igreja já foi arrebatada, ok? Nós vimos isso aqui no capítulo 4 e 5, porque os anciãos só podem representar uma coisa. Quando nós lemos ali capítulo 4 e 5, os anciãos que estão ali só podem representar a igreja que está nos céus, já arrebatada com o Senhor Jesus Cristo. Então, na primeira semana, ou seja, na primeira metade da semana, os primeiros 3 anos e meio, nós vemos que na abertura do primeiro selo, um cavalo branco com o seu cavaleiro, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer.
quando o anticristo, lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, vai dizer que ele fará firme aliança com muitos na primeira metade da semana. Ou seja, qual é o objetivo do anticristo, deste homem? Trazer a paz. Vai ser um ditador, vai ser um estadista, vai ser um militar, será um político, um homem, literalmente falando, que virá e promoverá a paz entre as nações. Qual é a nossa realidade hoje, senão de conflito? Estamos ouvindo falar de guerras e rumores de guerras. Estamos necessitando hoje de um homem, de alguém, de um líder que venha e resolva esse problema dos conflitos e dos atritos entre as nações. Quando ouvires falar de paz, paz, então virá o fim. Não é isso que Paulo fala aos Tessalonicenses? Mas percebam uma coisa, que o segundo selo, quando ele é aberto, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: eis, saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar o quê? A paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada. Aquele que veio para trazer a paz não conseguiu, porque este é um trabalho simplesmente humano. Esse é um trabalho simplesmente de retórica, esse é um trabalho certamente simplesmente feito na energia da carne, mesmo que seja na energia do inimigo, de Satanás, demoníaco até, mas não persevera, não prevalece. É um trabalho que nasce no coração do homem e do desejo da própria raça humana, não é um trabalho que Deus está realmente fazendo no nosso meio. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo, mas pelo meu Espírito, não é isso que diz a palavra? É o Espírito de Deus que tem que conduzir o homem na paz que ele precisa. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O Senhor Jesus Cristo promete esta paz que excede o nosso entendimento. Basta que nós busquemos lá. Basta que nós estejamos querendo esta paz, basta que o homem se dobre aos pés do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, eu necessito desta paz, mas ele não faz isto, pela sua incredulidade, ele prefere acreditar nos próprios métodos seus, pessoais, ou do seu líder político, ou de qualquer um que apareça, e quando o anticristo aparecer, ele será o bambambam, as pessoas vão crer nele, que ele realmente vai produzir essa paz, só que não vai prevalecer, porque quando abrir o segundo selo, como nós já vimos, esta paz vai ser tirada. O terceiro selo então é aberto. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. Isso está falando, irmãos, de escassez de alimento. Quando você quer uma paz, mas esta paz não prevalece, não permanece, ela não perdura, logo nós vamos ter o quê? Guerras, nós vamos ter atritos, e o que vai acontecer? Vai faltar alimento, isso é natural. Percebe que uma coisa leva a outra, pelo fato dos conflitos, nós temos pessoas, famílias, temos irmãos aqui hoje que saíram da Venezuela por conta do quê? Do próprio conflito que estava acontecendo naquele país. Na Argentina está acontecendo a mesma coisa. Quando os países entram em guerra, a primeira coisa que se dá é a escassez de alimento. Isso é natural. Percebem isso? O quarto selo é aberto. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Se falta paz, começa os atritos e conflitos. Se começa os atritos e conflitos, vai faltar alimento. Se faltar alimento, o que vai acontecer? Fome. Doenças. E não só para o ser humano, para as bestas feras também. Imagine, os animais não vão ter mais como se alimentar e vão se alimentar do próprio ser humano. Imagine o desequilíbrio que vai acontecer no seio da sociedade, da raça humana, da terra. Mas no meio de tudo isso, quem pode suster-se? Lembra da pergunta que nós fizemos? No meio de todas essas coisas, no capítulo 6, versículo 17,
porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Tantas tribulações, tantos flagelos, tanta angústia, guerras, animosidades, falta de alimento, alimento caro. Você vai ver isso aqui no capítulo 6, capítulo 6, versículo 6, né? Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse texto, irmão, está falando de que o alimento vai ser muito caro, vai ser difícil ter, e com a dificuldade de se alimentar, as doenças vão prevalecer, como já falamos, até mesmo entre os animais, tornando-os, como podemos dizer assim, ferozes. E quando abriu o 5º selo, então, versículo 9, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Quando o anticristo vier, nós já vimos isto, né, lá em Daniel também, ele vai se pôr como sendo o próprio Deus, ele vai exigir a adoração. E qualquer um que manifestar fé em Cristo, não a igreja, porque a igreja já não estará mais aqui, mas aqueles que ficarem, que se derem conta do que está acontecendo, eles serão mortos. Serão perseguidos e mortos por conta da sua fé, por conta da obediência e do testemunho que eles darão a respeito da palavra de Deus. E então eles vão clamarão em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam sendo mortos, como igualmente eles foram. Mesmo nestes momentos de flagelos, de angústias e dificuldades, o Senhor tem as suas testemunhas. O que podemos tirar disso para nós hoje, irmãos? Por que você está aqui hoje nesse calor? Porque um dia o seu coração foi alcançado pela palavra de Cristo Jesus. O Espírito Santo quebrou o seu coração para dizer: você pode ir lá. Vai lá, canta louvores ao meu nome e ouve um pouco da palavra do Senhor. Não sou eu, não é você. Mas estamos aqui nesse forninho, porque você ama a Deus. Ou se você não o ama, Deus está trabalhando no seu coração. Isso é um fato. Quantas pessoas poderiam estar aqui e não estão? Sabe por quê? Porque não são testemunhas do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sabe quem é que pode suster-se aqui sentado neste lugar, neste calor, cantando ao Senhor, louvando, observando a sua palavra? Sabe quem? Para muitos isso aqui é demais, para muitos isso aqui é uma perca de tempo, para muitos estar aqui é uma coisa que não faz sentido. Eu posso fazer outras coisas mais proveitosas, mas sabe quem faz isto? As testemunhas do Senhor Jesus Cristo, as testemunhas de Cristo Jesus, aqueles que um dia foram alcançados pelo seu amor e pela sua graça, e foram, como já dissemos, transformados o seu coração para ouvir a sua palavra, para louvar e glorificar o nome dEle. E nós, com certeza, não sei se você já pediu, eu pelo menos já pedi: Senhor, quando é que o Senhor vai vir? Maranata, Cristo venha, venha, Senhor. Eu estou esperando, aguardando o Senhor. Muitas vezes até sou, é difícil para mim, às vezes falar, sobre isso, sobre a morte, sobre o nosso fim aqui. Estava conversando com o meu irmão, ele falou: Márcio, eu vou ter que fazer uma cirurgia, e talvez eu não volte. Ele tem 51 anos, vai fazer 52, agora, dia 17 de fevereiro, e eu mandei uma mensagem para ele, depois eu apaguei e mandei outra, porque às vezes a minha fala, particularmente falando, sobre a morte, ela pode não ser bem entendida, porque eu percebo que às vezes, mesmo como cristãos, nós ainda amamos essa terra, e nós temos medo da morte, e parece que quando você fala sobre isso, você está, como eu posso dizer, eu já falei sobre isso, você está desejando a morte. Não estou desejando a morte,
mas nós fomos regenerados para uma viva esperança. Eu não vou ficar animado em viver aqui 150 anos. Eu não tenho prazer nenhum nisto. Eu sei que talvez fazer uma cirurgia não é fácil, passar por esse momento é um momento de angústia, né? Eu não sei, porque talvez na verdade eu nunca passei por isso, mas quem já viveu talvez o limiar da morte, pode falar um pouquinho melhor. Mas eu fico impressionado muitas vezes com nós cristãos, como que nós choramos tanto quando um irmão, ele falece. Por quê? Quando um irmão parte, quando o irmão em Cristo, ele parte, ele está partindo para a glória. Eu já falei isso, né? Na verdade eu o invejo, porque ele foi antes de mim. Eu queria estar no lugar dele. Não, eu não estou dizendo que este mundo para mim não tem mais serventia, mas nós fomos regenerados para essa viva esperança. Onde é que ficou isto? Onde é que ficou a alegria de vermos Cristo? Tenho lido da bela cidade, construída por Cristo nos céus, e nós cantamos isto, mas quando nós nos deparamos com algum momento, que naquele momento que nós somos passíveis de deixar esta vida, aí nós nos desesperamos. Por quê? Você tem a Cristo? Eu tenho. Alegre-se, irmão. Alegre-se, meu amado. Você vai ver Cristo e você vai ver Ele antes de mim. Por que coisa melhor e mais maravilhosa do que esta? O que este mundo tem para nos oferecer? Quem pensa assim? Eu já desejei, Senhor, vem logo, elimina com este mundo que só faz blasfemar do Teu nome, do Teu Filho Jesus Cristo, da cruz de Cristo. Venha, Senhor, leva-nos para o nosso lar eterno, leva-nos, Senhor, para estarmos contigo na glória, para deixarmos o pecado, porque quando eu peco, eu falo, Senhor, eu não quero fazer mais isto, eu não quero mais pensar isto, eu não quero mais ver os homens desdenhando da Tua palavra, e quantas vezes eu mesmo faço isto. Leva-nos, Senhor, para que sem pecado, sem a presença do pecado, nós possamos estar contigo, eternamente vivendo para servir a Ti. Você já desejou isto? Estas testemunhas estavam dizendo, Senhor, acaba com isso logo. E então é aberto o sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra. Me parece que aqui as coisas começaram a entrar numa gravidade um pouco maior. Me parece que a coisa aqui ficou um pouco mais séria. Não é somente uma linha de pensamento lógico que a ciência pode explicar. Olha, veio lá, o fulano tentou trazer a paz, mas os homens não entenderam a sua proposta e começaram a brigar uns com os outros, e já estamos vendo isto. E por causa disto o alimento aumentou, porque as nações não entraram num acordo, e então começaram a morrer. Tudo isto aqui, a lógica consegue explicar, não é? Esta é a primeira metade da semana. Os flagelos são grandes, mas não são tantos quanto da segunda semana, quanto o da grande tribulação que se dará. Mas percebam que no capítulo 7, agora uma pausa entre as aberturas dos selos. No capítulo 7, nós temos quem? Quem pode suster-se nos momentos de tribulação? As testemunhas. Aqueles que são chamados para servirem ao Senhor. Por isso que o Apocalipse não pode simplesmente ser um livro técnico, que vamos olhar para o que vai acontecer. Mas eu pergunto para você, quando acontece uma tribulação na sua vida, quando acontece uma situação onde você está no limiar de deixar essa vida, como você procede? Como você está pensando sobre isso? Eu acho triste, não é? Quando alguém parte deste mundo sem Cristo, aí é de chorar, realmente. Quando alguém parte sem ter a certeza de que recebeu a Cristo como Senhor. Mas se somos testemunhas de Cristo Jesus, percebam que 4 anjos
estão segurando os 4 ventos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. E eles vão falar aqui, versículo 2, capítulo 7, versículo 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, ainda não. As coisas estão feias, mas nem tanto, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quem? As testemunhas do Senhor, que naquele tempo se levantarão para promover o Evangelho de Cristo, promover o Evangelho do Reino. Versículo 4 então vai dizer, então eu vi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel, 12.000 de cada tribo, 144.000 homens que foram levantados para testemunhar de Cristo nesta primeira, ou testemunhar do Evangelho do Reino, nesta primeira semana, primeira metade da semana, os primeiros 3 anos e meio deste tempo de tribulação aqui na terra. Nós vamos parar por aqui. Nós iríamos falar sobre a segunda metade também, mas nosso tempo não permite. O que isso tem para dizer a nós, irmãos? No mundo, passai por aflições. O Senhor Jesus Cristo nos prometeu isto. Nenhum servo é maior que o seu Senhor. Se o nosso Senhor foi atribulado e provado, injustiçado, nós também o seremos. Nós passaremos por essas tribulações. Mas quem vai suster-se, quem vai permanecer, quem vai continuar firme, são aqueles que já têm professado a Cristo Jesus como Senhor. No versículo 13 do capítulo 7 vai dizer, um dos anciões tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e a alvejaram no sangue do Cordeiro. Você já passou por isto? Você já experimentou a lavagem da sua vida, do seu pecado, pelo sangue de Cristo Jesus, que um dia foi derramado na cruz do Calvário? Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Lembra quando nós falamos que aqueles que são chamados para servir? As testemunhas de Cristo são chamados para servir. E nós vamos servir ao Senhor dia e noite lá nos céus. E quantas vezes é difícil para nós servirmos aqui na terra? Quantas vezes para virmos a um culto é uma dificuldade, parece que tem um problemão para chegarmos no culto. Um problemão para chegar, né? Nós vamos servir ao Senhor dia e noite. Está aqui a palavra. Se eu não estou pronto para servir pelo menos uma vez por semana, como é que eu vou servir a Deus dia e noite? Será que o meu coração realmente foi transformado de fato? Será que realmente aconteceu essa transformação mediante o sangue de Cristo, mediante o contemplar o Senhor Jesus, o Cordeiro Imaculado na cruz, sem culpa nenhuma, sem pecado nenhum, e por causa de mim Ele está lá crucificado, ou foi crucificado, sofreu as dores da morte por minha culpa? Se isso não transformar a minha vida e não me levar a servi-lo, o que é que me dá a certeza de que eu vou estar no céu servindo ao Senhor dia e noite? Isto é prático para nós hoje ou não? Claro que é. São essas testemunhas que mesmo com a sua vida, mesmo sofrendo as agruras da morte, estão ali firmes, servindo ao Senhor. E mesmo com a sua morte estão dizendo, nós permaneceremos servindo ao nosso Senhor e ao nosso Deus. Esta é a minha realidade, irmãos, como servo de Cristo, como testemunhas dele neste dia de hoje. Esta é a sua realidade. Eu não estou falando de princípios, eu não estou falando de fazer isto ou fazer aquilo, eu não estou falando de passar a fazer isso, mas eu estou falando de dizer, Senhor, eu nada sou, eu nada tenho e nada posso, eu me rendo diante de Ti, porque sou fraco, infeliz e indigno, mas diante da Tua face, em Cristo Jesus, eu venho aqui confessar a minha fraqueza e a minha impossibilidade de fazer qualquer coisa, mas que o Teu Santo Espírito me dê esse poder
para ser sua testemunha, mesmo nesses dias difíceis que nós estamos vivendo hoje, que não se comparam à última semana do Apocalipse. Mas hoje, se você servir ao Senhor, quem quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Paulo vai falar isso ao Timóteo. Quem há de suster-se? Quem há de permanecer? Senão as testemunhas. Mesmo naquelas leves e momentâneas tribulações, mas também quando a luta se tornar mais renhida, mais feroz, nós permaneceremos. Não por nós mesmos, mas porque Cristo nos separou, como pessoas, homens e mulheres, jovens, que foram chamados para servi-lo. E pelo poder dele, nós realizaremos a sua missão.